Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E nós aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na quarta e última parte do livro, que trata das esperanças e consolações. Esta parte tem 2 capítulos, nós estamos já no capítulo 2, que trata das penas e gozos futuros, ou seja, aqueles que viveremos na espiritualidade, quando retornarmos desta encarnação. Vejamos então. Nós paramos na questão 964 e vimos ontem a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos superiores. Hoje nós vamos ver o comentário de Kardec nesta questão, ok? Apenas para relembrarmos, a pergunta de Kardec foi, questão 964. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Que é penas e gozos futuros. Né? Para que essas penas e gozos venham, é preciso que Deus fique olhando cada coisinha que a gente faz? A maioria desses atos não são insignificantes para Deus? Resposta dos Espíritos: Deus tem suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem, um espírito encarnado, comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Lembrando lá da história do nosso André Luiz, não é? Eis a punição. A punição, resulta da infração da lei, como, aliás, acontece com tudo. E aí Kardec comenta. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Então, não há nenhum ato, por mais insignificante que seja, que nos pareça, que não possa ser tão... mas é tão pequenininho, nem conta. Não. Qualquer ato errado, mais insignificante que seja, será uma violação das leis de Deus. Então, conta assim. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar a nós mesmos, que desse modo nos tornamos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Como tudo que vem no futuro é consequência do que fizemos aqui. Então, se fizemos o bem, consequências felizes. Se não fizemos o bem, fazendo o mal, consequências infelizes. Né? Kardec continua. Essa verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. E aí ele vai contar uma historinha. Um pai deu a um filho educação e instrução, isto é, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para que cultive e lhe diz: eis a regra para seguir e todos os instrumentos necessários para tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires,
Teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá o campo e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o agir à vontade. Esta é a história que Kardec nos traz. Né? Que nossa vida é como este campo que recebemos de Deus, nosso Pai. Os recursos e o que sabemos de certo e errado, para nos conduzirmos na nossa vida, utilizando bem os recursos que a providência divina nos oferece para o nosso próprio benefício. Né? Depois, Kardec ainda diz: não é verdade que este campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência deste homem no trabalho do campo redundará em prejuízo na colheita? É verdade, né? Na velhice, portanto, o filho será feliz ou infeliz, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos procedendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Há mais esta diferença. Mais uma coisa ele vai nos dizer. Ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe faculta, lhe oferece, lhe oportuniza recursos para reparar os erros do passado, enquanto o filho de quem falamos já empregou mal o seu tempo, não mais disporá de nenhum recurso. Então, nós recebemos recursos, mas se utilizamos mal, acabam. Os recursos vão chegar uma hora que vão acabar. E aí estamos mesmo entregues à nossa incúria ou à nossa invigilância. Por isso precisamos ter atenção, buscarmos refletir sobre cada dia da nossa existência, porque é mais fácil avaliar um dia do que toda uma existência, e vamos fazendo isso diariamente, procurando ver onde poderíamos melhorar. Né? Muito bem. Aí terminamos aqui o subitem que trata da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus intervém, como vimos nessa última questão, oferecendo-nos os recursos, preparando-nos, claro, que os recursos vão vir mediante a nossa capacidade de lidar com eles. Tudo muito justo, tudo muito misericordioso. Agora vamos falar da natureza das penas e da natureza dos gozos futuros. Questão 965, pergunta Allan Kardec. As penas e os gozos da alma depois da morte têm algo, porque a alma é o espírito encarnado. Então, a alma, depois da morte, ela retorna ao estado de espírito, não é? Então, as penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Boa pergunta, não é? Resposta. Diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Não matéria, a alma é espírito, a alma não é matéria. Mas o espírito, na espiritualidade, ainda tem um corpo, que é o perispírito. E ele é fluídico, e os fluidos são matéria. Mas quando ele diz que não é matéria, é esta matéria, ok? Esta matéria da materialidade aqui, do plano físico. Já que a alma não é matéria, essa matéria é densa, do tipo de penas e gozos materiais, como conhecemos aqui a materialidade. É outra coisa, que é o que ele vai passar a falar agora.
Essas penas e gozos nada tem de carnal. Veja a diferença entre carnal e material, né? Carnal, essa matéria grosseira. Nossa carne aqui. Essas penas e gozos nada tem de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Então, ele pensa, ele sente, ele pensa, ele sente. Às vezes aqui, a gente sente o corpo, às vezes a gente pensa e não sente. Quando a gente está desencarnado, a gente pensa e plasma no corpo espiritual, no perispírito, aquela sensação. Se eu tenho uma sensação de dor em alguma parte de mim, se eu acredito nisto, eu vou sentir. Mas não tem corpo. Mas a mente vai plasmar a sensação no corpo espiritual. Questão 966. Porque, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Por que a nossa ideia é tão indefinida, tão equivocada por vezes, né? Porque, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura. Resposta. Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto? Aliás, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Reforma também intelectual, de buscarmos o conhecimento espiritual, não é? E os espíritos completam: vossa linguagem é incompleta. Incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Então, a nossa linguagem é muito pobre para exprimir o mundo espiritual. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes essas imagens e figuras como a própria realidade. É como isso, é como aquilo. Então é isso e aquilo. Não, não é isso e aquilo. É como isso, como aquilo. No entanto, à medida que o homem se esclarece, o espírito que está encarnado se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Vamos vivendo, passando por situações, saindo da carne, voltando a ela, saindo, voltando a ela, e isto tudo vai nos dando mais condições de entendermos melhor. Muitas vezes podemos estar estudando o Livro dos Espíritos e talvez nos defrontando com dúvidas, mas eu não estou entendendo isso direito. É por isso que este conhecimento é para ser ouvido, estudado e lido mais vezes. Mas é preciso fazer, completar o primeiro estudo, e depois voltar, e depois voltar, e depois voltar, para irmos sedimentando melhor as ideias. Okay? Então, nada de ansiedade. Está meio solto. É assim, porque estamos falando de uma outra realidade. Quando falamos de uma outra realidade, como dizem os espíritos, às vezes vamos recorrer a ideias para compararmos, porque não temos palavras exatas, como se fosse, como se isso, como se aquilo, para termos algum tipo de aproximação pelo pensamento do que seja. Mas ainda não é realmente. Então, vamos construindo as nossas ideias com o tempo. Ok? Vamos ficar por aqui hoje com a 966 e amanhã retornamos com o nosso projeto. 15 minutos no Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.